Reflexões para a mesa da palavra do 12º domingo do tempo comum. Por que temos tanto medo? Por que esse medo se o Senhor segue conosco? A nossa historinha para começar o domingo. Começa uma trovoada e a criança, até aquele momento brincando feliz na sala, repara estar sozinha no ambiente. A mãe, um pouco distante, vela por ela desde a cozinha. O menino não a consegue ver e então chora aflito e cheio de medo. A mãe ouve o choro e volta rápido. Por que você está com medo, filhinho? Mamãe está aqui com você. O evangelho deste domingo trata desse nosso medo da ausência. O medo que vem porque achamos que Deus está dormindo em nossas vidas, que Ele se desligou de nós e não se incomoda que morramos. Agimos como a criança da historinha acima. Somente quando vemos acordado, atento a gente, visível aos nossos olhos, é que nos acalmamos. Esta passagem vem nos mostrar quão tênue é a fé dos discípulos. Vejamos mais de perto e reflitamos sobre esses 3 pontos. Primeiro, ao cair da tarde, Jesus convoca os seus amigos a partirem para outra margem. A noite vai se aproximando, as horas que estão chegando serão de trevas. Atavicamente, o escuro é o ambiente do medo. O não se ser capaz de enxergar a realidade à volta é gerador de angústia e receios que podem ser reais ou mesmo infundados. Podemos ver a noite como uma sutil metáfora da hora da morte que se aproxima. A nossa única certeza na vida, costuma se dizer, é essa hora da morte, não é? Assim fica mais fácil entender o porquê dos discípulos interpelarem Jesus. Não te importa que pereçamos? Pode-se enxergar nessa mesma linha o dormir de Jesus. Passar para outra margem contém forte interpelação a todos nós, discípulos do século XXI. Tendemos à zona de conforto, ao comodismo de fazer e viver aquilo que sabemos, que conhecemos, que já foi experimentado. E realizar tais coisas já dominadas não nos desafia mais. Jesus nos convida ao diferente. Passar à outra margem é ir em direção ao novo, ao desconhecido, ao distinto daquilo que eu costumo viver hoje. Para se passar à outra margem é necessário se incomodar, se desinstalar e viver a coragem. O contrário do medo, do qual Marcos irá daí por diante tratar nesse belo trecho do seu evangelho. É preciso ser atento para as nossas margens existenciais. Para qual margem Jesus está me chamando a caminhar? Não vamos ser racionais e entender tais margens de forma física, locais geográficos. As margens são muito mais amplas e profundas. A quais margens da solidariedade ele me convoca? Para quais margens do amor e do cuidado estou sendo convidado? Na vida profissional, há margens novas a serem exploradas? Na família, nos que pensam e vivem diferente, em meio aos pobres. A minha comunidade está presa a margens restritas e também precisa partir?
2. Jesus dorme. Em meio aos problemas e dificuldades da vida, podemos avaliar o silêncio de Deus como o seu dormir. Nenhuma manifestação dele somos capazes de perceber. E aí cresce o medo. Achamos ter sido abandonados e podemos mesmo nos desesperar. Desesperar no sentido de não conseguir esperar mais, de perder toda a esperança. Mas Jesus não foi embora, está presente conosco. É que o jeito de ele nos falar passa pelo silêncio. Que não confundamos nunca esse silêncio com o dormir do esquecimento e da morte. Deus nunca dorme e muito menos permanece morto. Desculpem. O medo pode nos gerar 3 atitudes básicas. Podemos atacar o medo, podemos fugir com o medo ou nos vermos paralisados. Todas essas 3 formas de viver o medo são instintivas. Existem em nós desde tempos imemoriais, quando nem ainda éramos humanos. É preciso tratar o medo a partir da fé. A fé de que Deus, e um dos seus atributos básicos é de que Ele é todo-poderoso no amor e misericórdia, é nosso Pai e é bom. Ele não nos abandona jamais. 3. Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Cada pedacinho do Evangelho de Marcos quer nos responder a essa questão. Quem é Jesus? Aquele tempo no qual foi vivenciada pela primeira vez a experiência desse relato, eram momentos carregados, horas bem difíceis para os cristãos. Havia perseguições. Hoje, em vários lugares do mundo, ainda ocorrem, não é? E, obviamente, com as perseguições, havia muito medo. Os motivos dos medos mudam, mas não há dúvidas que nos dias de hoje, muitos medos se mantêm. Continuam a nos assombrar. Nessas horas que a gente vive, há tantos medos por aí, não é? O medo da guerra, o medo da violência, o medo da insegurança pública, medo das doenças. Diante de tantos medos, é fundamental que a gente faça a seguinte pergunta, que a gente se faça a seguinte pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é este meu Deus a quem até o mar e a tempestade obedecem? Tomemos consciência de que esta pergunta só será plenamente respondida quando passarmos pelo nosso, entre aspas, sono. A cada momento da vida precisamos ir ampliando esta resposta. Jesus precisa a cada dia ir crescendo em mim, para que naquele dia do sono, entre aspas, se possa dizer como Paulo: já não sou eu quem vivo, ele que vive em mim. Será este o momento da grande coragem, aquele em que nos teremos entregue totalmente nos braços do Pai, em meio à maior tempestade. O dia em que chegaremos à vida plena. Pistas para a nossa reflexão. De que tenho medo? Para qual margem sou chamado por Jesus? Quem é Jesus para mim? Um bom domingo a todos. Se você ainda não é, se inscreva no canal. Ajude-nos. Um abraço. E uma boa semana também.